Olá, estudantes do curso técnico de segurança do trabalho. Estamos aqui hoje para falar da nossa segunda unidade da disciplina Gerenciamento de Riscos e Emergências. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão das operações com máquinas e equipamentos, focando diretamente na norma regulamentadora que fala sobre isso, que é a NR12. E aí a gente vai falar o seguinte, que essa norma NR12, ela traz os requisitos mínimos estabelecidos para as empresas estarem fazendo, ou adequando as máquinas que elas já têm para estar seguindo as orientações dessa norma. E as máquinas, desde o prazo estabelecido foi passado, todas as novas já vêm com essas medidas de segurança adicionais que foram solicitadas por essa norma, adequando assim todas essas máquinas e equipamentos a esses requisitos. E isso também não impede que as empresas trabalhem com normas internacionais que muitas das vezes são mais restritivas, exigindo até mais medidas de proteção do que as normas nacionais. E aí a gente vai ver agora a questão dessa definição, o que é que seria máquina e o que é que seria equipamento. E aí a gente pode estar vendo essa diferença nessas duas imagens aí. Na imagem número 1 a gente vê uma linha de montagem de carro. Então aí são máquinas que, qual é a função delas? Elas vão dar um produto final que seria esse veículo. Já esses equipamentos, para a gente ver essa diferença, eles são de apoio. Nesse caso a empilhadeira vai trabalhar no transporte, carregamento, e outros tipos de equipamentos vão trabalhar atividades secundárias, vamos dizer, relacionadas a essa etapa, a etapas de processo produtivo. Então, eles não vão dar um resultado final ou esse produto, eles vão só auxiliar nesse processo. Então, aí vai estar essa grande diferença entre máquinas e equipamentos, de acordo com o que a gente está seguindo na nossa norma. E aí, a gente já vai para o seguinte ponto. Onde é que essa norma ela se aplica? A gente vai ver aqui justamente essa questão para ver que tem áreas onde essa NR vai estar sendo aplicada e existem áreas das quais a gente vai ver principalmente em residenciais, em aparelhos que a gente usa no nosso dia a dia doméstico, vão estar fora dessa norma. E aí o que é que vai estar escrito lá? Que ela vai se aplicar para as máquinas e equipamentos. O detalhe ali que a gente observa novos ou usados, quer dizer, os usados, eles têm que se adequar a essa norma, ou já deveriam estar adequados, que eles realizam essas atividades de transporte, montagem, instalação, ajuste, limpeza, e na manutenção também de equipamentos, esses que trabalham na limpeza e manutenção de outros equipamentos, na inspeção, desativação e desmonte de outras situações envolvendo máquinas e equipamentos também. E aqui a gente vai ver onde essa norma ela não se aplica. Como eu já falei anteriormente, a esses aparelhos que a gente usa dentro de casa, vamos dizer, geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, entre outros, eles não vão seguir nessas orientações dessas normas. Ele vai ter, no caso, as particularidades deles, que eles vão ter que obedecer, mas está fora da NR12. Na imagem número 2, a gente já vê, no caso, equipamentos ou máquinas vão ser utilizados com questão de tração animal ou puxado por pessoas. Esses equipamentos ou esses veículos não vão estar sendo seguidas essas normas da norma NR12. E nas figuras 3 e 4, a gente observa tanto máquinas como equipamentos, que aí são questões de exposições, questão de museu, que eles vão ficar de acordo como eles eram na época das quais eles trabalhavam, para manter sua característica original, porque tem essa garantia de que eles não vão ser mais utilizados em processo produtivo. Seriam só exemplos que vão mostrar como é que seriam essas etapas, esses processos em outro tempo. E no caso aí da imagem 4, o que a gente vê que é um vagão que muitas das vezes é colocado em exposição e em alguns locais, em museus, é até utilizado como pequenas lanchonetes ou cafeterias. A gente vê muito esse tipo de adaptação, mas são só equipamentos que estão lá para fazer uma retratação, uma amostra histórica de como é que era utilizado ou feito esses meios de transporte em outro tempo. Sobre essa questão dessas instalações, agora indo para esse geral de máquinas e equipamentos, a gente vai observar o seguinte: quando a gente adentra uma área industrial, a gente vai ver que vai ter tanto nas áreas, pisos, marcações, como a gente vê para a questão dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, e tubulações vão ter cores características. E essas cores seguem
essas duas normas aí que foram citadas no slide, a NBR 7195 e a NBR 6493. Aí vão estar dispostas essas questões das cores que vão ser utilizadas, que aí de acordo com você vai entrando em diferentes indústrias, você vai vendo esse padrão sendo repetido, essa normatização. E além dessas duas normas, existe também as cores, né, de escala Munsell, que aí vai dizer, vamos dizer, eu tenho um amarelo, mas esse amarelo ele vai ter um determinado código para quê? Para quando eu for utilizar essa cor nos locais, ser o mesmo amarelo que eu vou estar aplicando. Ou se for um verde, vai ser o mesmo verde, porque vai ter aquele códigozinho. Então isso aí vai estar sendo observado até para a questão de padronização, de quando você estiver numa indústria ou em outro local, né, industrial, você vai ver essas cores se repetir e não vai ver diferenças de tonalidades. Afinal de contas, essas paletas de cores, né, podem ter diferenças muito grandes que venham a confundir a pessoa, e isso aí vai ajudar, né, nessa questão de padronização e normatização. E aí essa questão dessas cores vão ser utilizadas, né, nessas áreas de circulação para demarcar em alguns locais que você possa passar, ou então demarcações onde vão estar máquinas ou equipamentos. No caso, vai ser utilizada, né, em pisos, né, a gente tem tintas específicas para piso, para determinar essas áreas, e também para auxiliar, né, nessa questão, né, de limpeza, né, tem tintas especiais. Aí vão ter, né, também a questão de ferramentas, nessas marcações nesses locais de ferramentas, que além da organização vai ter cores características, e todas as máquinas, tudo isso dentro de uma empresa vai estar seguindo esses padrões de cores, e essa questão aí, como está no slide, toda de organização. Tudo vai ser dentro de uma empresa padronizado e vai seguir normas para quê? Para minimizar essa condição de acidentes, né, de proporcionar situações que gerem risco de acidente, e também para facilitar a vida das pessoas, porque quando elas veem que aquele ambiente está organizado e eu tenho locais certos onde então as coisas ficam mais fácil eu achar, isso aí vai facilitar no meu dia a dia também. Sobre ainda essa questão dessas instalações, a gente tem vários tipos de sinalização, e aqui a gente vai ver um detalhezinho sobre essa questão da sinalização fixa, que é importante a gente ver o seguinte, que ela deve ser sempre mantida legível e no nosso idioma, né, que a gente ainda encontra em alguns locais quando vai placas, principalmente no idioma inglês, então não, essa placa deveria estar o quê? No nosso português, para facilitar a identificação do que está sendo falado ali. E essas placas vão ser o quê? Placas de aviso, eu vou ter placas de advertência, vou ter placas de perigo, mostrando situações que a pessoa, quando ela não tem autorização, ela não deve adentrar aquelas áreas. Por quê? Porque vai ser um risco provavelmente de iminente morte, como no caso que a pessoa vai estar trabalhando com altas tensões elétricas, vai estar lá toda aquela gama de avisos para a pessoa não acessar aquela área. Tá certo? Então vocês vão ver, né? E todas elas, como a gente pode observar no slide, vão ter cores características, né? O verde, o azul, no caso o vermelho para a questão dos equipamentos de combate a incêndio e a tubulação de incêndio, entre outras cores que vão ser usadas, que estão mais detalhadas lá no e-book, que aí vocês podem estar dando uma olhada e, tendo dúvidas, pode estar entrando em contato lá pelo nosso fórum. E ainda continuando sobre o assunto da sinalização, a gente vai ter essa sinalização temporária. Ela vai ser utilizada o quê? Para áreas quando tem algum acidente ou algum derramamento de óleo ou de algum produto, eu evitar que pessoas circulem naqueles locais, áreas que eu esteja fazendo também manutenção, e aí no caso, como a gente vê em laranja o nosso cone, que ele vai estar sendo utilizado muitas das vezes em caminhões, quando vão estar fazendo, né, no caso, esse processo de desabastecimento, vai chegar com um combustível ou algum outro produto, ele já vem com esses cones que aí eles vão delimitar uma área da qual só quem vai estar trabalhando ali vai ser a pessoa que está no caminhão, que tem autorização para mexer naquele produto ali. Então tudo isso aí você vai estar vendo, e é uma sinalização que você vai ver sendo movida de acordo com a necessidade dela dentro do ambiente. E finalizando ali vai estar nosso cadeado, que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente sobre a questão de bloqueio e etiquetagem de áreas para manutenções. Sobre agora a questão dos meios de acesso, eu vou destacar para vocês o seguinte. Nessa imagem a gente vai estar vendo dois tipos de proteção. Essa proteção onde eu vou ter um espaçamento maior, né, entre essas barras horizontais, né, eu vou começar tendo o rodapé, é o quê? É a proteção que vai evitar com que o trabalhador tenha uma queda de nível. Já a outra que a gente vê, essa tela muito mais fechada, né, com essa malha de aço dela aí, você vê que a função dela já é o seguinte, é um equipamento que vai servir para a proteção do trabalhador, mas aí no caso dele, é para que ele não se aproxime com partes do corpo dele, dedos, mãos, ombro, braço, na área ali que ele está passando uma correia transportadora, porque ali vai estar rolete, vai estar passando
vai ter a lona lá, né, que vai estar passando o material em cima, então vai estar uma alta velocidade e ali o risco de ter um esmagamento, um amputamento é muito grande, por isso a gente vê essa diferença, né, da questão da malha de um para o outro, né, o objetivo é diferente. Já na figura 2, a gente vai ter um meio, né, de acesso ali passando também por cima de outro tipo de esteira ali na indústria, e aí o objetivo, como a gente vê, já é bem diferente. A gente tem uma escada também toda padronizada, também a altura de degraus, o comprimento deles e o corrimão, que justamente com essa padronização você evita acidentes dentro do ambiente de trabalho e também, né, nesse caso aí, o objetivo é o quê? Facilita a manutenção e minimiza o tempo de parada na produção. E aí, ainda nessa parte dessas proteções, né, para equipamentos, eles vão estar obedecendo essa questão aí da NBR 3857, que nela, como a gente vê nessas figuras aí 1 e 2, vão estar determinados os movimentos que o trabalhador vai poder estar fazendo com o braço nessas questões de distância de segurança que ele vai ter que ter dessas áreas de risco e também, como a gente vê ali, né, na figura 2, da questão da abertura dessas malhas, dessas telas, para evitar justamente que parte do corpo deles passe e tenha acesso à zona de riscos. Então, para vocês estarem vendo mais detalhes, é bom sempre estar consultando essa norma que vai estar tudo lá bem direitinho detalhado. E aí, seguindo nessa parte das máquinas e equipamentos, a gente vai ver um pouco da parte elétrica e de dispositivos de proteção ligados a essa rede elétrica. Primeiro, o importante é que que todos esses equipamentos que usam eletricidade vão ter que estar obedecendo ao estabelecido na NR10, e todos os trabalhadores que forem atuar com eles também vão ter que obedecer também os fabricantes, né, e o que tiver escrito nos manuais, tudo direitinho vai ter que seguir isso, e para isso vai ter que ser o quê? Realizado treinamentos, tanto é que quando a empresa traz um equipamento novo ou uma máquina, ele normalmente a entrega é feita pelas pessoas dessa empresa, porque aí vai estar detalhando todo o procedimento de operação e de manutenção desses equipamentos, como é que deve ser seguido, tá certo? E aí sempre esse tipo de trabalho está sendo realizado por pessoas, né, qualificadas. Seguindo ainda sobre esses equipamentos, aí eu vou ter o quê? Nessas maneiras, né, de minimizar os riscos nessas situações de acidente, eu vou ter, como na figura 1, vou ter esses botões, no caso aí de parada de emergência, para evitar qualquer situação que pode ser acionado por qualquer outro trabalhador, além daquele que está na máquina para evitar uma situação de acidente. Vou ter, como no caso do número 2, os sensores, que aí vai ser para outras situações da máquina, como questão de temperatura, da questão do óleo ou de líquidos que estejam passando ali, para a gente estar observando como é que está essa situação do funcionamento da máquina e vendo qualquer um funcionamento anormal vai estar sendo, né, interrompido esse processo. Então, tudo isso aí visando a segurança do trabalhador. Vai ter também nessas máquinas e equipamentos para minimizar esses riscos e impossibilitar uma situação importante, que é a burla, que seria o quê? A pessoa fazer meios com que consiga operar equipamento passando por esses sistemas de segurança, né, fazendo com que eles não tenham a sua função real ativa, que seriam o quê? No caso da figura 1, proteção de partes móveis, e no caso da figura 2, seria o quê? Quando esse equipamento aí ele é fechado, ele, no caso, vai fazer o quê? Vai funcionar. A partir do momento que eu abro ele, é cortado o fornecimento de energia, ele não realiza sua função, né? No caso, a operação dele, que isso aí vai garantir a segurança do trabalhador. Então, cada um deles vai ter sua função direitinha aí para garantir essa parte da segurança. Sobre a parte de manutenção, quais são essas principais orientações que a nossa norma aí que a gente está dando essa geral, a NR12, vai dizer que tem que ser feita, né, periodicamente, recomendando também que seja observado o que o fabricante fala por pessoas, né, qualificadas e habilitadas, e também respeitando a questão das normas, para aí estar fazendo tudo de acordo com o que está sendo estabelecido e garantindo também, além do bom funcionamento, a minimização de risco de acidente, uma maior vida útil desses equipamentos. Sobre essa parte de manutenção, uma coisa que é bem importante é a questão da etiquetagem e bloqueio, que com isso aí vai ser garantido o quê? Que quando esteja sendo feita essa manutenção nessa máquina e nesses equipamentos, eles não voltem ao uso acidentalmente. Quer dizer o quê? Que a gente vai ver, como a gente está observando na nossa imagem, para cada pessoa que esteja envolvida nessa situação, vai lá e coloca o cadeado dela. Por quê? Porque enquanto tiver cadeados ali, vai ter pessoas mexendo naquele equipamento, então isso aí só vai poder ser liberada, né, autorização para que volte
a funcional que seja restabelecida a energia a partir do momento, né, que todos concluíram, tiraram seus cadeados e fazem a liberação dessa área, dessa máquina, evitando que ocorra, né, um ligamento de uma energia ou de outras funções próximas, né, que venham a funcionar, que aí gera um risco de acidente para os trabalhadores que estejam envolvidos nessa operação. E aí o que a gente deve lembrar o quê? Que essas medidas de proteção sempre tem que respeitar essas hierarquias, né, para ter uma maior efetividade. Quais vão ser as medidas mais efetivas? As questões de proteção coletiva, extintores, sinalizações e sensores, né, de presença, que a gente vê muito hoje em dia para evitar, né, você bota aquela cortina, né, de infravermelho, que aí a pessoa, quando ela coloca a mão, ela é impedida, né, com isso de ter algum acidente, porque vai cortado, né, a função do equipamento e ele para, evitando assim, né, situações de esmagamento, de cortes e de amputações. Vai ter medidas administrativas, que seria o quê? De controle e restrição de acesso de pessoas não autorizadas a áreas, né, evitando assim que você não tenha uma pessoa sem conhecimento, né, naquele local, podendo se acidentar, e sempre a questão de treinamento e o descanso, que seria o quê? Ou dar uma parada, né, numa operação, ou o funcionário, o trabalhador, alternar as atividades que ele esteja fazendo para assim ter um descanso e com isso, né, se preservando também. E as medidas individuais, que seriam o quê? Quando nenhuma dessas outras forem 100% efetivas, aí o que vai ser recomendado é a questão de usos de EPI e as empresas devem fornecer sem custo aos trabalhadores. E finalizando, o que é que a gente vai ter? Aqui só para lembrar vocês as principais causas de acidentes. Na parte física, né, essa parte, né, das instalações principais, né, questão de partes móveis, né, ou está com a proteção inadequada, ou ela está em falta, às vezes eu ter retirado ela para fazer algum tipo de reparo, e aí voltei a operação sem colocar ela no lugar, isso aí é um risco. A questão de o quê? De falta de dispositivos de proteção, aí já na parte elétrica, né, para ter esses mecanismos de verificação para garantir um bom funcionamento do equipamento, e a questão de organização e limpeza do ambiente, que isso aí também influencia. Já da parte, né, ligada diretamente ao trabalhador, essa parte comportamental, vai ter essa questão da gestão, que deve estar acompanhando sempre como é que devem estar ocorrendo esses processos de gestão e de índices para ver se está tudo correndo tranquilo, e com isso eles têm que garantir que todo o fornecimento de informações seja o mais próximo possível da realidade, para não pensar que está tudo funcionando bem quando vê ocorrer um acidente por falta de informação. Sempre haver em todos os treinamentos, tanto para os equipamentos que já existem, para os novos e os de rotina, né, os periódicos, evitar sempre a questão de improvisações, né, e consertos temporários, né, aquele do temporário definitivo, que isso aí vai ser uma situação que vai gerar acidentes. E dos trabalhadores a gente tem que sempre observar a condição que a pessoa está naquele dia, porque ela pode ter variações, né, no humor, pode também não ter dormido, estar com alguma situação familiar, e isso aí afeta a questão produtiva dela, o rendimento dela, e isso aí deve ser observado para ser, né, trabalhado com a pessoa direitinho essa situação, para que isso não venha trazer uma situação que leve a própria vida dela ou o bem-estar dela, né, dentro do ambiente de trabalho em perigo. Tá certo? Só para a gente finalizar, seriam esses os pontos principais que a gente está vendo, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar entrando em contato lá através do AVA, né, nos nossos fóruns, que a gente vai estar sempre à disposição, e continue sempre olhando o e-book, né, e acessando o fórum, fazendo as nossas questões aí, nossas atividades semanais. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.